Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje tem uma vasta experiência na dança, teatro, música e como educadora. Ela conta para todos nós, brasileiros cidadãos do mundo, um pouco de sua trajetória. A personalidade de hoje é artista, educadora e empresária Neuzi Cirino. George Robert Talks. E é com muito prazer, gente, que hoje eu recebo aqui nos estúdios da GRT Broadcast, no nosso programa George Robert Talks, essa mulher que é sucesso absoluto. Hoje, aqui o nosso papo em casa, ela já é de casa, é com Neuzi Cirino. Neuzi, essa artista, educadora, com bacharelado em arte, no teatro, tem uma vasta experiência aí e vem encantando Nova York, mas, gente, por trás de todo esse sucesso tem uma trajetória e nós vamos fazer uma viagem ao passado com essa minha convidada de hoje. Neuzi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. Antes de tudo, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar falando aqui com você hoje. Estou muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Agora, vamos lá, né? Nossa trajetória é o passado, gente. Começa contando pra gente, Neuzi. Quando eu falo pra gente, é que você hoje está conversando com brasileiros cidadãos do mundo. Está contando aqui capítulos do seu livro da vida. Começa falando pra gente como é que foi a infância dessa mulher que hoje é tão realizada. A infância... quero falar um pouco da infância, porque senão eu não tenho que ficar o programa inteiro falando. Eu tive uma infância muito feliz, uma infância muito simples, de uma família muito pobre, de Belo Horizonte, mas uma família grande, uma família com muito, muito amor. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, meu pai sempre trabalhando fora, minha mãe sempre trabalhando em casa, sempre fazendo trabalhos extras, para não deixar faltar nada para mim e para meus 9 irmãos. Então, foi uma infância, assim, muito, muito feliz. Eu sempre estudamos em escola pública, eu e meus 9 irmãos, mas eu não tenho, assim, se eu for começar a contar da minha infância, claro, não é uma família perfeita, mas foi uma infância muito, muito feliz, muito estruturada. Agora, você fala de uma infância feliz, estruturada, uma infância onde vocês desfrutaram de uma educação na escola pública. Agora, quais foram os acessos e as influências para que você viesse a se interessar por arte? Primeiramente, eu sempre fui muito ligada à questão da arte e à educação. E eu, com uma família de 9 irmãos, eu sou a segunda mais nova. Então, eu sinto que isso é, de uma certa forma, um privilégio, porque eu pude, né, por ser a bebê, a segunda mais nova, quase a caçula da família, eu sempre coletava, sempre com minhas irmãs. Minhas irmãs não estudaram muito, elas estudaram o ensino fundamental, e eu sempre coletava todos os livros. Eu tinha uma mania de livros. Então, eu tinha aquela estante cheia de livros, e aí todo mundo já sabia que eu tinha livro. Eu ia lá em casa para poder fazer pesquisas, e às vezes eu dava aula de reforço também. Então, minha vida começou muito com o gosto pela educação. Foi quando começou. E eu falo assim, a arte, ela veio assim um pouquinho depois, né? Foi vindo esse gosto, mas eu sempre fui uma criança diferente, digamos assim, das minhas irmãs e dos meus irmãos. Eu sempre fui diferente, eu sempre fui mais... Tem uma palavra que a gente chama de espoleta, né? Eu sempre fui uma diferente. E depois que eu fui percebendo esse meu gosto, que foi vindo, né, eu sempre que fui muito ousada, sabe, Jorge? Eu, com meus 14 anos, assim, eu já tive meu primeiro trabalho de empregada doméstica numa casa enorme e cuidava também das crianças.
porque eu queria fazer inglês e queria morar em Nova York. Isso já com 14 para 15 anos. E eu digo assim, 30 anos depois, está eu aqui em Nova York. Então é isso, assim, não desista, gente. Só passaram 50 anos e o sonho tornou realidade. Que coisa boa. É tão bonito ver você falando sobre a sua relação com a leitura, a sua relação com a informação. Por quê? Na nossa fase infantil, aquela fase da juventude, tem muitos jovens. Eu também era muito ligado à leitura, debater com meus pais, com os meus irmãos, em relação ao que a gente estava lendo. Mas tem muita família que não tem essa visão do que da importância da literatura na vida da criança, na vida do jovem. E com essa, vamos dizer, com esse ampliar da tecnologia, o que acontece? Os nossos jovens de hoje, até as nossas crianças, que hoje a criancinha bebê, 2, 3 anos, já tem um celular na mão e vendo o YouTube, né? Então, quer dizer... Não é da nossa época, né? Não é da nossa época, mas isso é onde eu quero chegar. Na nossa época, ler um bom livro e debater na escola com trabalhos em grupo era um momento. Aquilo ali era importante para a gente. Hoje, com essa expansão tecnológica, a gente não vê tanto os jovens e as crianças lendo livros impressos, né? Eles hoje, o que eles desfrutam de uma internet que às vezes a gente nem sabe o que eles estão fazendo na internet. É verdade. Como é que você é mãe, professora, você é uma educadora, é uma pessoa que teve uma formação, você é uma mulher que se formou na arte, você tem bacharelado em arte, em teatro, você educa, você se preocupa com aquilo que você hoje passa para os seus alunos, você tem uma vasta experiência na dança, você conseguiu, através da educação, a conquista de aprender um novo idioma no Brasil, você veio para os Estados Unidos, então hoje, né, a Neuzi de hoje, como você vê como você pode fazer aí a ponte ou a comparação dessa loucura que é a tecnologia que a gente vive hoje para o que a gente, voltando ao nosso passado, onde a gente nem acesso à internet tinha. Como é que você vê isso hoje? Eu como educadora, eu sempre falo, eu sempre volto nessa questão. Na minha época, hoje vocês têm todos os acessos, por exemplo, por muitos anos eu dei aula de inglês, hoje eu trabalho, né? Hoje eu tenho uma escola de inglês com direção, e hora ou outra eu dou uma aula também, então eu como professora de inglês, eu sempre falo com meus alunos. Na minha época eu não tinha esse acesso, eu não tinha internet. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, que foi por volta dos meus 15, 16 anos, a gente tinha fita cassete, né? Verdade. Para poder ouvir, então não tinha essa conexão, né? Sabe? Essa facilidade. Então eu sempre falo isso com os alunos. Aproveita a tecnologia para tirar proveito dessa parte. Então, tem os prós e os cons, né, Jorge? E na minha época, como eu falei, quando eu entrei, eu estudei no Number One, do Barreiro, que na época era a Dona Isaura e a Geórgia. Eu arrumei um trabalho trabalhando nessa casa de empregada doméstica para pagar o meu curso de inglês, porque eu queria viajar. Tinha alguma época que eu falei que eu queria ser aeromoça. Falei que eu queria ser aeromoça, eu falo inglês, vou viajar pelo mundo, vou morar em Nova York. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei no Number One, o curso ele era tão caro, na época, um curso de inglês, que eu ganhei uma bolsa de 30%, e mesmo assim ele era o meu salário inteiro. Sabe? Eu trabalhava o mês inteiro para pagar o curso de inglês. Então, era um curso que era acessível assim, só para crianças ricas, digamos assim. Então, eu era a única pobre negra da escola, literalmente falando. E tive essa oportunidade de estudar no Number One, que hoje é o Rockefeller, no Barreiro, com a Geórgia.
E aí a arte entra onde? Que logo depois, isso foi mais ou menos por volta de 1999, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja de produtos especializados para pele negra, uma loja de maquiagem. Aham. Esse foi o ponto, assim, onde começou, onde a arte entrou mesmo, né, na minha vida. Foi quando eu comecei a trabalhar na Cor Terra, que eram por duas senhoras, que era a Dona Miraci e a Dona Ivone. Dona Miraci, inclusive, era professora de Direito no UFMG. E elas decidiram abrir essa loja de maquiagem especializada para pele negra. E foi nessa época que eu tive toda essa oportunidade, uma conscientização negra maior, que eu comecei a viajar, comecei a fazer cursos de maquiagem profissionais, participar de desfiles da beleza negra, viajando por Minas, pelo interior. E numa dessas viagens para Congonhas, onde eu conheci a Thaís Araújo. Isso foi em 1999. Que eu falo assim, agora pronto, agora minha carreira começou. Isso foi em 1999. E logo depois as portas foram se abrindo para mim. Não só na educação, mas na arte também. Que logo depois, por volta de 2000, eu fiz o meu primeiro trabalho artístico, que foi um ensaio fotográfico com argila no corpo inteiro. Depois eu te mostro. Que é um ensaio com argila no corpo, que a gente, o fotógrafo Fernando Barbosa Silva, ele fez. Fernando Barbosa Silva, hoje, que é um grande amigo meu, eu falo que ele é meu guru, um conselheiro mesmo. Quando eu conheci o Fernando Barbosa em 2000, era uma daquelas pessoas que eu falei, gente, essa amizade vai ser com a vida inteira. E realmente foi com a vida inteira. Ainda hoje, ele trabalha junto. O Fernando também escreve peças de teatro, então a gente compartilha trabalhos juntos. Então, Fernando Barbosa Silva, para mim, ele teve uma influência muito grande na minha carreira, na minha vida também, por me apresentar lugares, assim. Ele é fotógrafo especializado em teatro. E ele tem um laboratório onde ele mesmo revela fotografias preta e branca, que é uma raridade hoje. Hoje é uma raridade. Hoje é tudo na tecnologia, essa coisa digital, né? Ninguém está revelando mais foto e é difícil encontrar um profissional que ainda esteja fazendo esse tipo de trabalho. E ele tem um laboratório. Então, o Fernando Barbosa, eu falo que ele foi uma grande influência. Falo que a culpa é toda dele. Ele foi uma grande influência na minha vida, porque ele me apresentou de lugares que isso lá em 2000, eu não imaginava. Quando eu fui, por exemplo, quando eu conheci o Pimenta da Veiga, na posse da Rádio Favela, que era uma rádio pirata na época em Belo Horizonte, e cheia de pessoas muito importantes, e eu falei com ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele falou, não, acostume-se, porque esse é o ambiente que você vai começar a frequentar. Então, ele me apresentou o Palácio das Artes, me apresentou os teatros, e ele trabalhava com uma companhia de teatro, que era a companhia de teatro do Luiz Paixão, que é um grande dramaturgo, e a Anália Marques. E eu tive a oportunidade de assistir os ensaios, eu ia assistir os ensaios. Então, enquanto ele fotografava. Então, eu tive espetáculos que eu assisti 5 vezes. Então, eu assisti muitos espetáculos da companhia de teatro. E como eu estou voltando, né? E conheci a Rádio Favela nessa época também. E aí entra aquela história, Jorge, é sempre vai e volta, né? Porque quando eu conheci a Rádio Favela, em 2000, eu fiquei super assustada ali, com um tanto de gente importante, aquela história toda. 20 anos depois, eu fui convidada como arte educadora para dar uma entrevista na rádio. Então, me convidaram para uma entrevista para falar que era inglês na quebrada. Como levar esse acesso para, né, as pessoas que moram nos subúrbios, nas favelas, ter a oportunidade de aprender inglês. Então, foi uma entrevista fantástica. Muito bom. Você
tem uma vasta experiência também na dança. Como que a dança surgiu na sua vida? Foi através do teatro ou você já naquela época, desde muito nova, já fazia dança, já praticava? Como é que surgiu a dança também na sua vida? Porque todo mundo fala, para ser um artista, que seja um artista completo. E isso você já provou que é. Mas e aí? Qual foi o seu processo de dança? A dança não era uma vivência que eu tinha, não era uma oportunidade que eu tinha em casa, de uma família evangélica, mas eu sempre gostei. Sempre fui para ver os folgados, para ver a dança, sempre foi uma paixão que eu tinha. E quando eu entrei, é por isso que eu falo, eu não consigo separar a educação da arte. Andam Porque juntas, né? andam juntas para mim. Quando eu entrei no UniBH para fazer minha faculdade de letras, que eu fiz particular, não consegui passar na UFMG, que era uma universidade pública. Então eu tive que trabalhar muito para pagar uma universidade particular, que era o UniBH. Foi quando eu conheci, isso foi em 2002, foi quando eu conheci o mestre Evandro Passos. Então, o Evandro Passos, que é o meu mestre, meu amigo, que eu conheço há há mais de 20 anos, que me deu muitas oportunidades artísticas. Eu fiz muitos trabalhos com o Evandro Passos, muitas apresentações. Então, na época da faculdade, fizemos muitas apresentações. E depois que eu voltei, aí depois, quando a gente começou as apresentações, eu mudei. Em 2006, eu mudei para os Estados Unidos. Opa, peraí, agora vamos lá. Não pula, não, gente. Olha, é assim, né? Quando a gente conversa com artista, com comunicadores, com educadores, a gente tem que controlar, porque senão eles contam uma história toda e aí acabou a entrevista. Mas peraí. Como surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos? Como é que foi aí essa ligação Estados Unidos e Brasil? Sim. Quando eu entrei no UniBH para fazer letras, para ser professora de inglês, eu fiquei um pouco decepcionada. O curso foi fantástico, nessa época eu me apaixonei pela literatura, tive professores fantásticos, como Caio Junqueira, que me fez me apaixonar pela literatura. Mas a questão do inglês, eu fiquei um pouco decepcionada. Então eu comecei a estudar muito inglês, porque eu pensei que na faculdade eles iam me dar essa base maior. E aí comecei a fazer aula particular de inglês e tudo. Quando, enfim, vi essa vaga de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, para trabalhar naqueles acampamentos de verão que tem aqui nos Estados Unidos, que é muito comum no verão, em julho e agosto, durante as férias das crianças. Então, as crianças têm esses acampamentos, esses programas com brincadeiras para as crianças. E eu fui fazer a matrícula, fui fazer um teste para esse intercâmbio. E eu lembro que eu tinha 26 anos já nessa época, Jorge. E era só até 26 anos. Então, eu falei, eu tenho que passar. Eu tenho que passar. É meu último ano, minha última chance agora. Porque eu tinha 26 anos. E eu lembro que a minha turma, eu era mais velha da turma, era o pessoal que estava entrando na faculdade, era um pessoal muito novo, era um pessoal também da classe média, porque era um grupo que tinha que falar inglês fluente para entrar para ter essa vaga. E eu entrei nesse curso, nesse treinamento, fiz um treinamento durante quase um ano, e depois eles pagam a sua passagem para você vir para os Estados Unidos para fazer esse trabalho voluntário para as crianças. Olha só. Uma organização aqui, né, que é o YMCA, e eles pagam pela sua passagem, hospedagem, pagam tudo. Então foi bem bacana. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2006, quando eu mudei quando eu trabalhei no Texas. Estava no Texas, em Houston, trabalhando com as crianças. Foi fantástico. Uma experiência maravilhosa, e morei com 5 ou 6 famílias americanas. Muito bom.
Agora, olha que interessante, né? A gente tem essa oportunidade em desfrutar de dois mundos. Eu falo que são dois mundos porque são dois países completamente diferentes, cultura, o idioma, tudo diferente. Então, a pergunta é: como você analisa hoje, tá? Hoje, a educação do Brasil e a educação aqui dos Estados Unidos? Isso é uma pergunta boa, Jorge. Porque eu tive a oportunidade tive a oportunidade de dar aula aqui, de dar aula lá no Brasil. E meu filho, eu tenho um filho que é o Victor. Então, nesse período que eu mudei para os Estados Unidos, eu casei com um americano e tive um filho, que é o Victor, que hoje tem 15 anos. Uhum. Então, eu alfabetizei o Vitor em português, a gente morava aqui nos Estados Unidos, então eu alfabetizei o Vitor em português. Aos 6 anos eu alfabetizei o Vitor. E ele aprendeu português, eu lia muito, eu lia 5 livros para ele por dia. Todos os dias. Legal. Eu trazia livros e livros do Brasil, uma loucura, assim. Eu, como mãe, educadora, eu não aceitava que meu filho não soubesse português fluente, ler, não só falar, mas como ler e escrever. Então, assim, claro, não forcei, foi tudo, eu como educadora, foi uma coisa em casa, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, lendo, ouvindo música, tá? Então, o Vitor teve essa oportunidade de ser alfabetizado aqui em português e está numa escola americana. Só que aí entra a questão, Jorge, que quando o Vitor tinha 9 anos, a gente voltou para o Brasil. Entendi. Eu sinto assim, que de uma certa forma, eu vejo que a escola do Brasil, de uma certa forma, ela cobra mais. Eu sinto ela mais forte, sabe? Eu sinto ela que cobra mais os alunos do que aqui. Eu trabalhei também. Aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com professora substituta, então substituí professores. Tive um trabalho que cada dia eu estava numa sala diferente, um estava na primeira série, outro dia na segunda. Então, eu aprendi muito. Aprendi muito trabalho como substituta. E eu vi um ensino bom, muita tecnologia, muita coisa, mas eu vi um ensino um pouco mais raso do que no Brasil. Verdade. Bom, é isso. Como você sabe, bom, gente, para quem sabe, né? Eu também vim da área da educação e eu e Neuzi chegamos a trabalhar juntos aqui nos Estados Unidos, dando aula de língua inglesa. Então, é isso mesmo. No Brasil, a única coisa, né, que eu sinto a falta do Brasil hoje ainda é essa disponibilidade que a América dá para as crianças e adolescentes. Por exemplo, aqui, de 0 a 18 anos, você tem que ir para a escola. Uhum. Aqui é direito da criança, do jovem, do nosso adolescente, tem que ir para a escola. É um processo, né, Neuzi, até meio que obrigatório, porque senão nós, como pais, somos cobrados pela escola, pelo Estado, eles vêm em cima da gente. Isso eu sinto que o Brasil peca porque nós ainda vemos no dia de hoje. Você vai ao Brasil como eu e a gente vê que nos dias de hoje as crianças ainda estão vendendo balas no semáforo para ajudar em casa. Deixam de ir à escola para ajudar. E a criança não é para trabalhar. A criança, ela tem o direito à educação para que ela possa ser um profissional com uma formação, com uma base futura e para que ela venha ter o sucesso necessário. Então, isso eu vejo, sabe, Neuzi, que é gritante essa nossa cultura e que ainda nós crescemos, minha amiga, escutando dos nossos pais que o Brasil era o país do futuro. A gente ama um país que não parece que não chegou no futuro. Infelizmente, muita criança fora da escola, muita criança. Muita criança, é. Gente,
Eu hoje falo com Neuzi Serino. Neuzi, essa educadora, essa artista, essa mulher que é sucesso absoluto. Ela vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje é sucesso absoluto aqui na terrinha do Tio Sam. Nós vamos para um rápido comercial e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. Eu estou de frente com essa profissional que é sucesso absoluto. Neuzi Serino, minha querida, conta pra gente como é que foi o seu processo quando a sua chegada nos Estados Unidos. Idioma completamente diferente, cultura diferente, esse choque cultural que a gente leva quando chega aqui, né? Como foi o seu início? Como foi tudo para você? Eu falo assim, que no início é até um pouco mágico, sabe, Jorge? Porque eu já falava inglês bem, modéstia à parte, já falava inglês bem, cheguei aqui com 26 anos, já tinha uma experiência de aula de inglês no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no Texas primeiro, para fazer esse intercâmbio. E tive, né, e conheci uma pessoa, assim, que eu falo que foi a base, que foi o motivo de... Porque quando você está aqui, quando você tem alguém também, é muito importante. Então, eu conheci essa pessoa, que é a Mahani Nick, chamo ela de Niquetes, que me deu essa estrutura, né, para chegar, me deu casa, trabalho. Ela era gerente de um restaurante, então eu aprendi o trabalho, trabalhei com decorações de festas, então eu tive essa oportunidade. E logo depois, eu já consegui fazer faculdade. Falei, não, eu tenho que estudar. Então, comecei a fazer a faculdade aqui, bem depois que eu cheguei, assim, bem pouco tempo, eu fiz um teste na faculdade e eu lembro que eu fiz um semestre de inglês como segunda língua, inglês avançado, foi ótimo. Com aula de conversação, escrita, fiz um semestre e já comecei logo a faculdade. E depois, quando eu comecei a faculdade, eu fiz aqui nos Estados Unidos, funciona assim, você tem 2 anos que ele é neutro, ele é básico, tipo, dá até matemática. 2 anos, depois de 2 anos, eu transferi para uma universidade, então tem o college, né, que é uma universidade menor, eu transferi para uma universidade maior, que é quando você escolhe o que você quer fazer. E mais uma vez, liguei para esse meu amigo, Fernando Barbosa Silva, que é o meu guru, e falei com ele, eu estou querendo fazer, o que você acha? Você acha que eu faço teatro? Ele falou, claro. Ele ia falar, eu faço psicologia. Ele, claro que é teatro, né, Neuzi? E eu comecei o curso de teatro aqui, que eu falo que foi o curso de letras, claro, que eu fiz no Brasil, que foi fantástico. E o curso de teatro, que eu falo que foram 2 oportunidades que eu tive que me acrescentou demais. O curso de teatro, ele te
te acrescenta para a vida, né? É verdade. Foi quando eu aprendi a costurar, para você ter ideia, eu aprendi a costurar, porque sempre no teatro eu gostava de trabalhar com figurinos, daí eu me especializei também com a maquiagem artística, então eu estava sempre na maquiagem, no figurino, eu costurava, a gente participei assim, de várias montagens pela universidade, e tive a oportunidade também de atuar, numa peça dentro da faculdade, que eu falo que essa é a peça da minha vida, que é o Monólogo da Vagina. Ok. E que agora, 10 anos depois, Jorge, eu estou preparando para o mês que vem, se é tudo certo. Eu estou fazendo um stand-up em Nova York, em alguns lugares de Nova York. E aí eu estou fazendo um monólogo. Eu estou refazendo esse monólogo da vagina agora, como uma forma de stand-up, porque ele conta toda uma história e acaba sendo cômico, sabe? Entendo. Hoje eu estou fazendo esse estudo de novo para fazer esse monólogo. Muito bom, olha só, gente. Agora, muito em breve, vamos ficar aí, ó, as redes sociais da Neuzi aparecem aí na tela para todos vocês. Vamos ficar aí de olho no trabalho dessa profissional maravilhosa, que daqui a pouco ela tem novidades aí, ó. Monólogos nos teatros de Nova York com Neuzi Cirino. Quero estar lá para aplaudi-la de pé. Obrigada. Bom, essa loucura da vida na América, você foi para a faculdade, você fez teatro, aprendeu muita coisa e hoje você tem vários projetos, né? Você tem projetos no seu curso de língua inglesa, você tem os projetos na sua área também dando aula de teatro. Como que tá a sua vida, essa loucura nova-iorquina que a gente sabe que aqui a gente não para? Conta para o nosso público como é que é essa vida de Nova York, a sua agenda que é louca. Conta um pouco da sua vida agora, nesse momento, hoje. Jorge, eu tenho que abrir um parênteses. Porque como eu trabalhei, fiz a faculdade, né, tive várias oportunidades artísticas, só que eu voltei para o Brasil em 2018. Okay. Voltei para o Brasil, abri uma escola de inglês e falei, quero ficar aqui no Brasil agora. Uhum. Então eu falo que de 2018 a 2024, eu vivi muita coisa no Brasil também, que me deu essa estrutura que eu tenho hoje. Porque a experiência que eu tive de estar morando aqui, voltar para o Brasil, com as aulas. Aí eu dava aula de inglês e no período de férias eu montava oficinas bilíngues de teatro no Brasil, na minha escola. E voltei a trabalhar com o Evandro Passos, com o meu mestre Evandro Passos, na dança, no teatro, e que trabalhei para mais 2 companhias, que foi com a companhia Balbamina, com a Júnia Bertolino, e uma associação cultural Odum Orixás. Então, assim, durante esse período de 2018 até 2024, eu trabalhei muito na educação e na arte. Fiz muitas apresentações, fizemos vários espetáculos de teatro, trabalhei com produção de espetáculos. Então, ganhei um prêmio da Linda Martins, dentro do teatro, em Belo Horizonte. Tirei também minha carteira profissional de artista. Isso foi em 2023. Então, assim, eu tive uma oportunidade. Esse período que eu passei em Belo Horizonte, eu acho que ele foi tão importante, e tanto para mim quanto para o meu filho, que eu levei ele também para o Brasil, para ele também ver. Então, eu acho que foi um período muito importante para a gente. Para hoje, a gente está aqui, né? Aí eu voltei para os Estados Unidos no ano passado. Abril do ano passado. Que legal. Agora, me diga uma coisa. O Vitor, né? O seu filho que tem aí com a mãe brasileira, pai americano, com esse desfrutar de 2 países. Ele sente falta do Brasil? Ele se readaptou aqui novamente no país que ele nasceu? Como é que é esse processo para ele? Você, como educadora, consegue avaliar, né, bem esse processo do seu filho? Como é que é isso para ele? O Vitor, em questão da língua,
ele teve uma naturalidade muito grande, tanto em português quanto em inglês. Ele é uma criança, né? Ele é um adolescente bilíngue. Uhum. E a cultura, só que como ele passou dos 9 aos 15 anos no Brasil, ele passou um período da pré-adolescência e da adolescência. Então, meu filho ele é apaixonado pelo Brasil. Que legal. Tem muitos amigos, né? Porque foi o tempo que ele passou no Brasil. E tem a família também, minha família também. Só que agora que ele voltou agora, Jorge. Eu voltei na frente, ele voltou agora. E aí o Vitor tá falando que tá morrendo de saudade do Brasil. Mas eu tenho certeza, agora ele já está no ensino médio, aqui, que é o high school. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele já vai adaptar aqui também. Tenho Muito certeza. bom. Muito bom. E hoje, voltando à sua pergunta, né? Uhum. E hoje, da minha vida aqui hoje? A loucura nova-iorquina, gente. É uma loucura a vida aqui. Eu tô morando em Queens, que assim, eu tô bem perto, né? Eu tô no meio, então o acesso para Nova York em geral, ele é fácil. O meio de transporte aqui é fantástico, tanto trem, ônibus. E então hoje eu tive uma oportunidade que eu estou trabalhando para uma organização que se chama Get Empowered. E essa organização, Jorge, ela trabalha com artistas, inclusive com muitos artistas brasileiros. Ela é composta pela uma americana e um brasileiro, que são os fundadores, os sócios. E ela ama quando a gente chega lá, mostra também a nossa cultura para os alunos. E os alunos amam também. Então, hoje eu posso trabalhar, eu escrevo peças, né, de teatro infantil, e para apresentar em inglês, e também trabalho com a cultura e mostro também para os alunos um pouco da nossa cultura, da música, da dança. Então, eu estou tendo a oportunidade de transitar nesses dois pontos, não só com o teatro, que eu sempre pego um livro, eu gosto de escrever minhas peças muito adaptadas em livros, eu faço uma adaptação através de um livro, mas agora eu fui um pouquinho mais ousada, que eu estou escrevendo um musical, chama Broadway. É um musical sobre Nova York, com 15 crianças, tive uma faixa etária de 10 anos, e cada criança tem um solinho, elas cantam um trechinho das músicas dos musicais da Broadway, como Matilda. Então, cada criança canta um pedacinho da Aladdin, Moana. Então, esse espetáculo, assim, as crianças estão dando vida a ele, está ficando uma coisa fantástica. Começou agora, então eu estou escrevendo esse musical agora. Então, eu estou me dedicando um pouquinho, digamos assim, à música, de cantar, de ouvir, de sentir a música, porque agora eu estou trabalhando com musical também. Então, é um desafio para mim. Né? Pois é, e nisso tudo, como educadora, empresária, mãe, dá tempo de... Você consegue dar conta de tudo isso? A gente tenta, Jorge. Não é? A gente tenta. É isso. A gente tenta. O melhor, a gente tenta fazer o melhor sempre. Neuzi, olha... nós tivemos a oportunidade lá atrás, nós trabalhamos juntos e a gente vem de longe acompanhando o que um e outro vem fazendo. É verdade. E hoje eu vejo você falando com tanto amor das suas conquistas, falando com tanta vontade, com essa vontade de viver, vontade do querer mais. E tenha certeza de uma coisa, a sua história é uma fonte de inspiração para muita gente. Você imagina quantas crianças, meninas, ou até mesmo essas adolescentes, outras Neuzis de Belo Horizonte, que estão te assistindo e olham para você, olham para essa entrevista, analisam a vida delas hoje e falam assim, no futuro eu quero ir para Nova York, eu quero brilhar como
a Neuzi que hoje dá entrevistas, Neuzi que dá aula, essa mulher que, sem vergonha nenhuma, arregaça a manga, se tiver que fazer uma faxina, faz. Essa mulher que, se tiver que falar o que tá bom, o que não tá bom, ela também diz. Então, é isso. A meta do programa é contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você. Parabéns! E a gente não terminou ainda. Vamos para uma parte do programa, gente, que agora eu pego ela. Né? É o bate-bola com a Neuzi. Vamos lá, então. Tá bem. Hora do bate-bola com Neuzi Cirino. Neuzi, um sonho. Um sonho é que a fome acabe no mundo. Uma vontade. Vontade de viajar pelo mundo. Com o meu trabalho, claro. Um lugar. Um lugar... Eu vou falar um continente, pode ser? Pode. África. Uma profissão. Artista. Educação. É a base de tudo. Um livro. Um livro são... Ai, tem tantos livros, Jorge. Peraí, você me pegou agora. Eu vou falar... Poesia, um livro de poesia. Vocês são muitos livros. Ok. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Educação para todos. Eu amo. Arte. Uma cor. Azul. Montanha, praia ou cidade? Praia. E a montanha azul. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Para mim, ser uma educadora é acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Transformar. Eu me defino uma mulher Forte. Família para mim é? Muito importante. Para mim, Deus é? Amor. E que esse amor faça com que você venha distribuir muito mais amores para muita gente no seu mercado de trabalho, brilhando, acrescentando como educadora, informando. E é isso. Meus parabéns. Muito bom estar de frente com você e contar a trajetória daquela pessoa que eu conheci, vamos dizer, acho que 15 anos atrás? 16 anos. Mais ou menos, né? 15, 16 anos atrás. E hoje eu vejo cheia de vida, brilhando em Nova York, com o seu próprio negócio, fazendo o seu projeto acontecer. E o mais importante, além de se tornar conhecida no mercado, se torna também uma pessoa muito respeitada pelos seus colegas de trabalho. Respeitada e admirada por colegas de trabalho. Parabéns para você, minha querida. E muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Só ressaltar aqui, gente, que eu tenho a escola de inglês hoje, que funciona online, com a minha sócia, que é a Ludmila Lima. Então, quem quiser fazer aula de inglês, vender também um pouquinho aqui. De estar um sucesso, que a gente está com brasileiros aqui no mundo inteiro. No mundo inteiro. Muito bom. É isso aí, gente. Quer se informar? Fica aí na tela. Entra em contato com Neuzi Cirino, com a equipe dela, para que você também possa ampliar os seus conhecimentos na nossa língua inglesa. A gente sabe o quão importante é falar um outro idioma e, principalmente, viver num país completamente diferente do Brasil e saber dos nossos direitos e deveres, né? É como eu sempre falo todo o programa, a educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. Então, não deixe para depois. Entre em contato com profissionais
que vão poder te ajudar naquilo que você precisa. Neuzi, mais sucesso para você. Muito obrigado. Que Muito Deus te obrigada. ilumine sempre. Deixa aí só uma mensagem para quem estiver nos assistindo, para a gente terminar o nosso programa. Sim, eu quero terminar com um poema, com um trechinho de dois poemas, na verdade, se puder, mas vai ser bem rápido. Que um é um pedacinho que eu acho que é um poema da Cora Coralina, que me representa muito, que é Sou Feita de Retalho. Toda vez que eu leio esse poema, eu me vejo dentro dele. Quando ela fala pedacinhos coloridos de cada vida que passa por mim. Fica na alma e que acrescenta, né? Cada pessoa que passa que me deixa maior. Então, acho que a vida ela é feita de pessoas que entram e a gente vai construindo a nossa identidade que a gente quer ser através das influências que a gente tem, das inspirações que a gente tem com cada pessoa. Então, todas as pessoas que passam pela sua vida ou que estão na sua vida, elas te acrescentam de alguma maneira. E para fechar com a arte, né? Como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Verdade. Muito bom. Mais sucesso para você. Muito obrigado, minha querida. Gente, gratidão. É toda nossa. Gente, a gente fica por aqui e mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.